mapa lá dentro. Vocês vieram da onde agora? Da trilha? Da trilha. Então um pouco da trilha também. Bom, aqui é um recorte do mapa do Brasil, né, dando ênfase aos limites da Mata Atlântica. Então eu vou pedir para vocês observarem essa mancha verde claro. Vocês estão vendo toda a extensão dela? Olha onde ela começa. Até onde ela vai. Olha como é amplo verticalmente, né, ao longo do Brasil quase todo. A Mata Atlântica vai acompanhando sua costa. Agora olha como ele entra também. Vai até o Mato Grosso do Sul também. Então, Goiás também tem um pouco de Mata Atlântica. Então, ela além de ser um bioma que pega toda a costa leste do Brasil, ela ainda entra no país. Isso mostra que como a gente tem desde condições muito frias até super quentes, a gente tem uma variação grande, né, de ecossistemas. Então, o que a gente pode trazer aqui? De frio para quente, a gente já sabe que a paisagem fica diferente, né? E como que essa paisagem inteira muda e ainda está dentro do mesmo bioma? Então aqui, por exemplo, quando a gente pensa em Mata Atlântica, o que vem na cabeça, né? Litoral. Vai falar aí uma paisagem, um lugar, né? Uma floresta muito ampla. Vai, um lugar. Serra da Cantareira. Serra da Cantareira. Só serra. Só serra. Esses locais, eles são de uma vegetação chamada floresta ombrófila densa, que é essa floresta litorânea, que é quando a gente pensa em Mata Atlântica, é o que vem na cabeça, né? Serra do Mar, esses ecossistemas que têm árvores muito altas, muito densas, muita orquídea, muita bromélia. Essa é a floresta ombrófila densa ou floresta pluvial. É a fisionomia, vamos colocar essa palavra, introduzir esses termos, fitofisionomia, fisionomia da vegetação, característica da Mata Atlântica. Quando pensa em Mata Atlântica, a primeira coisa que vem na cabeça é o ecossistema core, é o principal. Mas a Mata Atlântica, por ser tão ampla e entrar tanto para cima quanto para dentro, ela tem outras características. Então, por exemplo, aqui a floresta ombrófila densa que ela ocorre aqui porque ela pega a umidade do litoral, né, da costa, prende ali na cadeia de montanha, fica úmido, muito úmido. A vegetação tem água o ano inteiro. Então, proporciona um tipo de floresta acontecer ali. Aqui no sul, a gente tem floresta ombrófila densa também, mas tem a chamada floresta ombrófila mista, ou floresta de araucária, vocês já ouviram falar, né? Uhum. Essa floresta de araucária, ela também tem muita umidade por causa do litoral, mas ela tem uma condição diferente que proporciona a ocorrência da araucária, que é a altitude. A altitude gera uma sazonalidade também. Então deixa o ambiente com extremos, né? Tipo, temperaturas extremas. E isso forma outro tipo de ambiente, que é a floresta ombrófila mista. A gente ainda tem, saindo da cadeia montanhosa, onde prendeu a umidade, para dentro do país, a gente tem as florestas estacionais. Por que elas são chamadas assim? Porque elas, no período seco, né, que não tem umidade o ano inteiro, perdem folha. Então elas são de estação, por isso são florestas estacionais. Aqui em Itu a gente está em floresta estacional. Essas florestas, elas são mais baixas, a vegetação às vezes ela acontece mais espaçada, as árvores não são tão grossas, tem menos orquídeas, porque tem menos umidade. Mas abriga outro tipo de diversidade de fauna e de flora. Além disso, a gente tem aqui bem no litoral que eu não comentei, os mangues e as restingas, que são ambientes totalmente diferentes, mas fazem parte também do mesmo ecossistema. E, além disso, no topo das serras, a gente ainda tem os campos de altitude, que não tem árvore nenhuma. É uma vegetação da Mata Atlântica sem árvores. Então, olha o tanto de ecossistemas que esse bioma abriga. Olha o tanto de diversidade que ele é capaz de abrigar. Então, por ele ser tão amplo, ter tantas características diferentes, se abrigar tantas espécies, ele é considerado um hotspot, que é um ponto crítico, né, um ponto quente da biodiversidade do planeta. Então, a gente tem muita biodiversidade desse bioma e muitas espécies são endêmicas. Espécies endêmicas são aquelas que têm ocorrência restrita. Elas só ocorrem em determinado tipo de lugar. Então, se a gente acaba com o lugar, a espécie some. Então, por isso que é um hotspot. Além disso, né, o bioma ele sofre uma grande pressão de degradação. O que a gente observa aqui nesse mapa? O verde claro é o limite da Mata Atlântica, né, do bioma. Mas esse verde claro é o limite do bioma. Não tem... O que está verde claro não tem floresta mais. Então, olha como é que está a nossa condição de Mata Atlântica hoje. O bioma ele ocupa 15% do território do Brasil, não é pouca coisa.
Só que só sobrou 24% de floresta dentro dele, que são essas manchas em verde escuro. Aí o que eu vou pedir para vocês observarem, como é que tá essas manchas verde escuro? Elas estão agrupadas, né? A gente vê uma grande concentração aqui e o resto está pulverizado. Esses respingos que estão ao longo do mapa não é erro do spray da tinta. Representa realmente os fragmentos de vegetação espalhados ao longo do bioma. Esses locais, eles têm uma área menor, né? Quando você tem uma área de vida, uma área de uma paisagem curta, você limita o tipo de espécies que ocorrem ali. Por exemplo, uma onça, ela não precisa de uma área de vida muito grande, ela não vai ocorrer em pequenos fragmentos. Então, quando você torna um bioma, pega metade dele e pulveriza, você está reduzindo metade da área de vida potencial das espécies que naturalmente ocorriam ali. E o que a gente observa além disso, né? Aonde que está pulverizado? Para o interior. Né? Por quê? Onde é que está? Por que aqui será que está concentrado as manchas de vegetação? Alguém tem um palpite? Por causa da montanha. Isso aqui são áreas pouco mecanizáveis, ou mais difíceis de mecanizar, mais difíceis de aproveitar. É mais caro, na verdade. Então, o que é feito? Primeiro, toda a degradação do bioma onde era mais plano, onde era mais fácil, e essas áreas são deixadas por último. Não é que elas estão protegidas e imunes a isso. Está lá também, está acontecendo. Quando vocês passam nas serras, vocês veem a degradação, a conversão do uso do solo, deixa de ser floresta e passa a ser outra coisa. É muito fácil. Na cidade, então... imobiliária. Exatamente, um monte de coisa. Então, Minas Gerais. essas áreas, elas concentram a maior parte dos ecossistemas das manchas maiores por causa disso, da cadeia montanhosa. Mas, né, até que ponto? Além disso, tem outra coisa. A gente pode observar que tem alguns pontos dentro do mapa que são maiores, tem uma maior concentração. Por exemplo, aqui, onde eu alcanço. No Oeste Paulista. Alguém sabe o que é isso aqui? Bem na ponta do estado? É uma unidade de conservação. Então, além, né, da cadeia montanhosa, outro tipo de vamos dizer, condição. Esse aqui é a floresta, Parque Estadual Morro do Diabo. Morro do Diabo. Paranapanema, isso. Então, as unidades de conservação são locais extremamente importantes para conservar grandes manchas grandes remanescentes de vegetação. Essas unidades de conservação, por exemplo, ali tem uma outra ali na Bahia, tá vendo? Tem umas árvorezinhas. Eu acredito que aquele tá representando o Parque Nacional Pau-Brasil. Ali é uma área primária de vegetação de Mata Atlântica. Uma área primária é uma que nunca foi desmatada, nunca foi convertida, vamos dizer assim. Olha que preciosidade. A gente só tem unidade de conservação isso. Ou em algumas propriedades rurais que guardaram ali um pedacinho de mata, mas que fica restrito por causa da borda, né? Quando você tem borda, você tem influência do ambiente externo para o ambiente interno. Então já muda muitas coisas. Mas ali, quem for ali passar perto de Porto Seguro, recomendo, que é bem Porto Seguro ali pertinho, conhecer esse parque, para ver um pau-brasil gigante, que é o pau-brasil que quando os portugueses chegaram, eles viram. E a gente não tem mais espalhado na Mata Atlântica, é uma espécie ameaçada, né? Então, as unidades de conservação desempenham esse papel extremamente importante de conservar a biodiversidade do bioma que está extremamente pulverizado. Então, agora trazendo os números, né? A gente tem 24% de remanescentes de Mata Atlântica hoje, desde pequenos até grandes, e quando a gente considera uma área superior a 3 hectares, que são 3 campos de futebol, a gente só tem 12. Então a gente só tem 12% do bioma com manchas maiores. Olha só que cenário horrível, né? Então por isso que a Mata Atlântica está sofrendo tanta pressão. A gente fala que é o bioma mais degradado do Brasil porque ele está sumindo. Ele está sumindo mesmo. Ele tá... 200 anos do estado de São Paulo inteiro. Exatamente, 200 anos do estado. E olha aqui o Pontal do Paranapanema que a gente comentou, essa região aqui. Olha o tanto de mancha de Mata Atlântica que teria aqui. E não tem mais. É uma região que você passa, só tem cultura agrícola. Só cultura agrícola. Passo, soja, um monte de coisa. Não tem floresta. Só em unidade de conservação. E reserva legal, e área de preservação permanente. Por isso que é importante manter essas áreas.